Unidos foi insuficiente para o setor reorganizar os embarques. Metade da madeira processada exportada pelo Brasil vai para os Estados Unidos. Calçados, máquinas e autopeças também estão entre os setores mais afetados. Parte dos produtos é feita sob medida para clientes americanos e não pode ser redirecionada rapidamente. As empresas tentam ampliar as vendas para a Europa, Ásia, Mercosul e Oriente Médio. Esses mercados, no entanto, pagam menos ou não absorvem todo o volume destinado aos americanos. E o ministro do STF, André Mendonça, autorizou um pedido feito pela Polícia Federal de cooperação internacional para que autoridades estrangeiras rastreiem bens que possam estar vinculados a fraudes envolvendo o Banco Master de Daniel Vorcaro. A ideia é mapear ativos ligados a transações suspeitas, feitas com o objetivo de desviar dinheiro do conglomerado. Mendonça autorizou a iniciativa por meio do Tratado de Assistência Legal Mútua, que prevê colaboração em investigação e processos criminais. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos no ar com o CBN Esportes desta quarta-feira, 29 de julho de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Após vitória contra a Universidade Central, o Neymar confirmou a aposentadoria da seleção brasileira. Neymar encerra sua trajetória com a camisa do Brasil, com 80 gols em 130 jogos e 4 Copas do Mundo disputadas. Arsenal desiste de contratar Vinícius Júnior. Segundo o jornal Marca da Espanha, a expectativa é que o atacante renove com o Real Madrid, com o contrato atualmente válido até junho de 2027. Draymond Green renova com Golden State Warriors por mais um ano e contrato milionário. O valor gira em torno de 27 milhões de dólares, cerca de 140 milhões de reais. A Alemanha quer sediar a Copa do Mundo em 2038 ou 2042. 38 ou 42. Anfitrião em 1974 e 2006, o país costura a candidatura na FIFA para receber o terceiro Mundial de sua história. Palmeiras recusa investida no Aston Villa da Inglaterra por Alain. O clube inglês procurou o Verdão, sinalizando uma composição de 30 milhões de euros, cerca de 175 milhões de reais na cotação atual. Agora chegando, Gabriel Dudziak, costurando os caminhos aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, qual é o destaque, Dudziak? O Santos venceu a Universidade Central da Venezuela por 4-2 na Vila Belmiro e se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe poderia perder por até 2 gols de diferença depois da primeira partida, mas garantiu o resultado favorável com gols de Miguelito, Gabriel Barbosa, Gabriel Menino e Rony. Hoje às 9h30, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Vitória pelo Brasileirão, sem o atacante Paulinho, mas com Barbosa, Kelvin, Alan, Sousa e Flaco Lopes. O Corinthians aguarda pelo retorno de Matheus Bidu para pegar o Atlético Paranaense na quinta-feira, enquanto o São Paulo fechou a contratação do lateral esquerdo Iago, que estava no Bahia. E agora o destaque do futebol de Campinas. A Ponte Preta empatou e o Guarani tem cara nova. Bom dia, um abraço pra você, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Um abraço mais pra ou menos. você e que... Perdi o botão da camisa, velho. Eu percebi. Que não, seja perdi o botão aqui, ó. Uma quarta-feira com os botões nos lugares corretos, tá bom? Tá bom. Que faz, hein, meu amigo? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes. Macaca chegou ao 14º jogo sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro.
Ontem, no Majestoso, a Ponte abriu o placar, mas o Atlético no segundo tempo deixou tudo igual. A Ponte está na lanterna da Série B. E o técnico Márcio Zanardi cobrou a diretoria para regularizar os jogadores que foram contratados, mas estão impedidos de atuar por conta do Transferban. O Guarani apresentou o Neto Costa e o Frontini, o homem forte de futebol, falou que o Bugre segue atento no mercado e explicou o porquê da rescisão de contrato com o volante Ralf, que se despediu do Brinco ontem no fim da tarde. Aliás, mandar um grande abraço pro Kaique França, né? Ontem Verdade. teve um incidente, aliás, no sábado tivemos um incidente na casa do Kaique França. Um incêndio, né? Começou na casa vizinha, acabou atingindo a casa de veraneio do Kaique França, totalmente Campinas, destruída, né? Totalmente destruída aí a residência do Kaique França, onde estavam lá algumas memórias, né? Troféus, medalhas, DVDs, camisas colecionadas ao longo da carreira. Mas o mais importante é que ninguém se feriu, então o Kaique França está muito sereno sobre isso. E os bens materiais são recuperáveis, né? O mais importante é que ninguém se feriu, mas um abraço aí pro Kaique França, que é um cara nota ímpar. Inclusive, quando participou aqui do CBN Esportes, né, na pré-temporada, teve uma resenha bem legal com a gente aqui. Legal. Grande Kaique França. E agora o destaque de Fábio Scheib, o cara que deu nota 8 pro Alex Cabeção, cara. Aí eu fiquei indignado. 8,7, Júlio, já que 10 pra mim é o sarrafo aí, né? de Pelé. Então, jogador... Você é goleiro também em Peladas ou não? Você tá parecendo um não amigo tenho meu que dá essas notas quebradas aí. É verdade. E aí, Fabião, tudo bem? Bom dia. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. A gente fala do declínio mental da Ponte Preta. Ontem, mais uma vez, né, fez um bom primeiro tempo, saiu na frente, foi pro intervalo com a vantagem de 1-0, mas no segundo tempo, um pênalti infantil do Palácios ali, até em câmera lenta, né? Um pênalti meio estranho, mas acabou sendo cometido pelo zagueiro que recém renovou o contrato com a Ponte Preta, e depois disso a Ponte foi incapaz, apesar de criar oportunidades na primeira etapa, não conseguiu construir mais gols, uma vantagem maior, e na segunda etapa o fraco time do Atlético empatou a partida, e mesmo depois ficando até com um jogador a mais, não por expulsão, mas devido a uma contusão do jogador do Atlético, a Ponte foi incapaz de fazer o gol que garantiria a vitória depois de 13 rodadas. Com isso, já não bastassem os problemas extra-campo, a Ponte Preta agora também acumula aí 14 jogos sem vencer e afundada na lanterna da competição. Infelizmente, a gente não vê muitas esperanças neste futuro da Ponte na Série B, Júlio. Boa, Fábio Scheib, convidando aqui os nossos ouvintes a mandarem mensagens aqui pra gente, 998-690-70, 998-690-70. Quem tiver dicas de costura também pode mandar. Aliás, os nossos ouvintes são os melhores porque eles conhecem muito do vocabulário futebolístico. Sim. O Hélice Zenando disse, eu estava na coletiva agora do Neto Costa, isso foi pauta lá na resenha no Café da Imprensa. Não só você esteve lá, eu vi, tá minha foto, muito legal, hein? O Arthurzinho estava lá hoje também. O Hélice Zenando falou assim, o Isaac é muito bom no Eu Bola. O Eu Bola do Isaac é bom. O que é Eu O bola? que é esse tal do Eu Bola, cara? Eu nunca ouvi falar disso. Sabe o que eu tinha entendido quando eu vi? O quê? Isso é bola. Eu falei, E-bola? será que Não, eu louco. confundi com Não, concorrência? Eu Bola. O que é o Eu Bola? É um bordão futebolístico. Ah, deve ser o cara que conduz a bola. Eu o cara pensei em que... controle de bola. Bom no exatamente. controle de bola, mas qual que é a origem disso, né? Da onde vem? O Carlão que é bom bola. nessas teorias aí. O Hélio, a gente... Mas cadê o Carlão? Vamos ligar pra ele. Ele citou vários jogadores que vieram pro Guarani de clubes assim diferentes, né? Ele citou alguns que eu não conhecia. O Boiadeiro, eu lembro. O Boiadeiro, se não me engano, veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Marco do Guarani. Antônio Boiadeiro? Marco Antônio Boiadeiro. Mas ele é um cara da bola, né? Ele mesmo com algumas críticas do torcedor, o que é normal, né? Porque o torcedor, ele é emoção. Ele opina com o coração. Mas o Hélio é gente boa, eu gosto do Hélio Cizenando. Parceiro nosso. Você tentou derrubar ele aqui antes do jogo, né, Júlio? Não, fala isso não, que a galera acha que é verdade. É verdade, desculpa. Mas a informação era essa, né? Sim, Se o Guarani não vence, se o Guarani perdesse para a Inter de Limeira, ficaria insustentável a permanência do Hélio Zenando. O próprio Frontini falou que teve uma conversa dura. Mas como é o futebol, né? Porque o clima agora já é outro, completamente outro. Né? Mesmo, de repente, se o Guarani não fizer uma grande apresentação contra a Nápoles, essa reta final vai ser com o Hélio Zenando, e isso é positivo.
E até o Fábio, acho que ontem fez algumas contas, né? O Guarani tem uma sequência em Anápolis. Anápolis, depois o Ipiranga em casa, pega o Botafogo da Paraíba fora de casa e fecha a primeira fase Brusque, contra o Brusque aqui em Brinco de Ouro. Ah, só um detalhe, rapidinho, a gente tá falando de saída Abertura de técnicos. Rafael Pio hoje. Não, o São Bernardo anunciou a saída do Catalá, hein? Terceiro técnico mais longevo do Brasil? Terceiro técnico mais longevo do Brasil, coloca fim a essa sequência de trabalho, 8 jogos sem vitória, então Catalá tá no mercado, hein? Saiu, foi demitido do São Bernardo ontem à noite. 11 horas e 14 minutos, estamos no ar com o CBN Esportes, com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samuel Live. Apresentação, Júlio Nascimento. 11 e 14. CBN Esportes Campinas. Você sabia que existe um suplemento que pode te ajudar na qualidade de vida e melhorar a sua rotina? O nosso corpo produz algumas vitaminas, mas não produz magnésio, né, Manolo? É isso mesmo, Virginia. Nosso corpo produz, por exemplo, a vitamina B, o complexo B. O intestino ajuda a produzir. O nosso cérebro ajuda a produzir a vitamina D. Só que o nosso organismo não tem, principalmente, produção de magnésio. Então, o que o nosso magnésio faz? Ele é o fio condutor. Ele provoca mais de 300 reações no nosso organismo, melhora muito a saúde mental e a saúde física também. Você começa a usar o magnésio, você fortalece as suas veias, suas artérias, melhora a circulação sanguínea, ele vai nutrir as extremidades do corpo, as mãos, os pés, evita o inchaço, o formigamento, a má circulação. Inclusive, ele estimula muito a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. É importante, Virginia, dormir bem. Quem não dorme bem, acorda irritado, estressado, isso acaba afetando diretamente a saúde. E quem está nos assistindo que quer mudar de vida, melhorar a qualidade de vida, é agora a hora. É já. Você vai ligar agora, 0800 787 3050. Ligando agora, você ganha a cafeteira. Ligou, ganhou, não é sorteio. E o nosso magnésio com 70% de desconto. Ligue 0800 787 3050. Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro. Você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. Mário Quintino chegando com informações aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Norte Sul. Tem atendimento de uma ocorrência aqui em Campinas para o nosso ouvinte que vai em direção do Taquaral. Atenção, logo depois da Carlos Stevenson, região do Nova Campinas, em direção da região do Guarani. A movimentação é maior já na chegada para o Laurão. Atenção, proximidades então da região do Cambuí. Pelo Cambuí, a Coronel Quirino é um bom caminho. Emílio Ribas e também Antônio Lapa seguem sem problemas em toda extensão. Vale a gente lembrar também, Júlio, que tem uma interdição na saída da Albino José Barbosa de Oliveira, em Barão Geraldo, aqui em Campinas, para acessar a Zeferino Vaz e seguir em direção de Paulínia por conta de obras. Opção para o nosso ouvinte acessar esse sentido da Zeferino a partir da região de Barão Geraldo, a Avenida Santa Isabel pelo quilômetro 117, a região do Real Parque na altura do quilômetro 116, ou então fazer o retorno pelo trevo de Barão Geraldo no entroncamento com a rodovia Dom Pedro. Apesar da interdição, nesse momento, o nosso ouvinte encontra boas condições lá pela região. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN agora às 11h18. As férias acabaram, mas o cuidado com o seu carro continua. Passe na AutoZone e prepare seu carro para a volta da rotina. AutoZone, zero estresse. CBN, a rádio que toca notícia. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência. Simbora! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É 400, é confiança. Botador ou riscador.
bandeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Corte certo, brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp 991869070. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo de Campinas. Tava sumido o Rodrigo Pupo, hein? Vendo a postura da Ponte no segundo tempo contra o Atlético, não tem como não comparar a Inglaterra no jogo contra a Argentina na Copa. O time cometeu o mesmo erro. Recuou demais e viu o adversário crescer até empatar o jogo. Faltou inteligência e uma boa dose de coragem para todos. Só adiciona mais um pouquinho, viu, Rodrigão? Concordo com tudo que você disse. Faltou um pouquinho de qualidade, principalmente na defesa também, né? Bom dia, amigos da CBN. No caso dos atletas que jogam comigo sábado de manhã, eu bola se refere aos nossos pesos. JP de Moraes. Boa, JP. Bom dia, Nascimento. Os 4 clubes de São Paulo estão em situações econômicas diferentes. Palmeiras recusando 30 milhões e os outros 3 passando o chapéu. E o Isaac nesse último jogo apareceu, se apresentou, mas tem jogo que ele fica desaparecido até uns 15 minutos. Aí a gente fica perguntando, cadê o Isaac? Manda aqui o Donizete Cândido, nesse jogo contra a Inter, o Eubola do Isaac apareceu, né? Se mostrou pro jogo. Mas o que é Eubola? Eu acho que é controle de bola, cara. Domínio, facilidade no tratar a bola. Gíria, Eubola. Eu vou pesquisar. Bom dia, sobre a aposentadoria do Neymar da seleção, acho que agora só resta ele concluir a sua carreira no Santos. Sérgio Bandeira, torcedor bugrino. Será que o Neymar não vai arriscar uma coisa nos Estados Unidos, da vida, assim? Não, vai ficar no Santos aí. Mas o Santos não sei se vai ter cacife pra... o contrato dele vai até dezembro, né? Vai até dezembro, porque ano que vem, com essa situação que o Santos tá aí, tem time até bom não, mas até caro também, mas não tá conseguindo hipoteticamente, porque hoje o Santos tá numa situação complicada, um eventual rebaixamento do Santos, hipoteticamente. O Neymar permaneceria no Santos para tentar a reconstrução ou não? Além disso, tem eleições no final do ano também, Marcelo Teixeira tá sendo muito contestado, né? Então a gente não sabe também quem é o próximo presidente, o que imagina também pro Neymar que o custo é muito alto, né, Julião? Já que esse assunto, Gabriel Dudiak tá chegando aqui com informações do futebol paulista. Após a vitória por 4-1 fora de casa contra a Universidade Central na Venezuela, o Santos poderia perder por até 2 gols na Vila Belmiro, que ainda assim passaria para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com 30 segundos, porém, a equipe venezuelana já vencia por 1-0 depois de um erro de recuo de bola de Adonis Frias. O Peixe teve que manter a calma para reagir no jogo e, mesmo não demonstrando muita inspiração, igualou ainda na etapa inicial com Miguelito. No tempo complementar, já com Neymar em campo, os santistas fizeram o 2-1 com Gabriel Barbosa e ampliaram com Gabriel Menino. A Universidade Central até buscou um segundo gol, mas nos acréscimos Rony definiu. Santos 4, o CV 2 e Peixe classificado. Para o técnico Cuca, a reação foi positiva, mas a defesa precisa ser melhor trabalhada. Mas o que preocupa ao treinador, mais do que tudo, é você ter tomado 2 gols em casa. Por isso eu tenho que ajustar a distância dos setores. Hoje ele foi muito espaçado, não é o nosso time assim espaçado, de ficar tão distante o setor da defesa com o meio campo e o ataque. Isso aí a gente tem que corrigir quanto antes possível para poder passar bem. Eu já falei isso aí com eles no vestiário. Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, os santistas vão enfrentar o Macará do Equador, com o primeiro jogo sendo na Vila Belmiro. Hoje o Palmeiras enfrenta o Vitória às 9h30 da noite no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Paulinho, com uma torção no tornozelo, não poderá atuar. Por outro lado, o zagueiro Barbosa, o lateral Kelvin, o meia Alan, o atacante Sousa e o centroavante Flaco Lopes estarão de volta. Amanhã, o Corinthians entra em campo contra o Atlético Paranaense em casa. O lateral esquerdo Matheus Bidu, com dores no pubis, ainda é dúvida. Como reserva imediato, Henrileira está suspenso. O lateral direito, Pedro Milans, pode ser improvisado. Já o São Paulo se movimentou no mercado de transferências e acertou a contratação do lateral esquerdo Iago, que estava na reserva do Bahia. Ele chega por empréstimo. De São Paulo, Gabriel Dudziak.
Valeu, Dudziak. É isso, né? O Santos num jogo muito tranquilo. Se bem que aos 18 segundos a Universidade Santos... Central fez 1-0, né? Com 18 segundos. Só que a vantagem do Santos era muito grande, né? Tem um amigo meu que fala que torcer pro Santos é igual andar de montanha-russa. Por quê? É legal, mas tem muita emoção, mas muita emoção mesmo, sabe? Quando você acha que vai... O Universidade Central, com todo respeito aos meninos, mas se juntar aqui, o Guariz do jeito... Eu falei ontem isso no estúdio CBN. Pegar o Guariz do jeito que ele tá ali, do jeito que ele tá, com a quantidade de cigarros por dia, pegar a Thalitinha, pegar o Fábio Scheibe, pegar o Valmir Bortoleto, pegar a Samela Dipp, pegar o Eduardo Rodrigues Bolacha, pegar o Eliel, que agora tá magrinho, né? Pegar o Rafael Pinho. Eliel tá magrinho? Tá Calma, tá cuidando, né? Tá cuidando da vida. A gente consegue montar um time e a gente faz, no mínimo, 6 gols na Universidade Central. E o Zé Neves vai ser o quê? O Zé Neves não tem condição de jogar. É o técnico. Então. E o Santos conseguiu tomar um gol dos caras aos 18 segundos, velho. Isso pro torcedor do Santos. Você imagina, você torce pro Santos, você chega na Vila Belmiro, você chega meia hora mais cedo, você vê o Neymar aquecer, você vê as crianças jogar bola ali no corredor da Vila Belmiro, você conversa com a galera, aí na hora que a bola rola 18 segundos, tal, Universidade Central 1-0. Fala, nossa, hoje vem tragédia. É igual andar de montanha-russa, o Júlio, mas o Santos ganhou, isso que importa. O único time é parar uma guerra, hein? E agora tem boa vantagem, não, mas boas condições o Santos de continuar indo bem na Sul-Americana, porque enfrenta esse Macará do Equador, um time desconhecido, inexpressivo. Tá com sorte o sorteio foi muito bom pro Santos. O Santos, lembrando que foi o pior classificado entre os segundos colocados da Sul-Americana, passou por essa repescagem, não teve dificuldades passado da Universidade Central, agora pega o Macará. É bem plausível, bem possível que o Santos esteja nas quartas de final da competição. E pegando... Calma. É possível, pela história que o Santos tem contra o Macará. O Mário Quintino falou que o Macará é o terceiro colocado do futebol no campeonato equatoriano. O que significa o que aqui no Brasil, será? Significa o 14º. É isso mas aí. O Santos perde por 14º. O Santos ultimamente não ganhou da Chapecoense, né? Em casa. É a lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas olha só, eu tava acompanhando aqui, teve curiosidade de ver. Olha o público na Vila Belmiro ontem, 6.864, uma renda de 350 mil. Muito pouco realmente para o futebol profissional, né? É verdade que o jogo estava praticamente liquidado, mas a torcida do Santos também tem que ajudar nessas condições, porque 6 mil torcedores para um time grande como o Santos é muito pouco, hein? Ô, Júlio, eu tô pois não, Lupe. A gente falava no início do programa sobre o termo eu bola, e cara, é um termo famoso, técnico, tá? O eu bola não é uma gíria popular, segundo aqui consta, então. ou comum do futebol de rua, mas sim um conceito tático e pedagógico da educação física. Você sabe que o Hélio é formado em educação física, né? O Hélio Cizenando. Do treinamento esportivo. Ele faz parte de uma escala de níveis de complexidade criada por teóricos do esporte. Então, o eu bola, o que é o significado? Representa o nível mais básico da relação de jogador com o esporte, focado unicamente no controle, condução e familiarização com a bola pelo atleta isolado. Esse é o conceito eu bola. Não é uma gíria, é um termo técnico. É o cara que conduz, a gente falou no começo, lembra? Exatamente, o cara que pega o time que conduz, né? Só que aí tem várias referências. Então tem significa... o eu bola alvo, tem o eu bola e o eu bola adversário. Significa a relação de uma pessoa com a bola. Isso. O seu eu bola é bom ou não, Antônio Lupe? O meu eu bola não é bom. Não é bom. Não é bom. Tá, não é bom. O seu eu bola é bom? Não, eu tenho muita dificuldade. Eu também tenho dificuldade. O Ronaldinho Gaúcho era um eu bola máximo. Ele tinha um eu bola espetacular. O Neymar também, que anunciou a aposentadoria. Eu bola bombando. Bombando. Eu não tenho essa... E isso é muito uma questão aqui de... Como é que chama? De cabeça, né? De pensamento, mental, né? Você tem que ter... Esqueci como é que chama a palavra. Então lembra aí, cara. Anímico. Rádio não pode esquecer. Você tá no ar, velho, ao vivo. Esqueci. Enquanto isso, tem jogo do Brasileirão, hein? Palmeiras jogando fora de casa, depois da derrota contra o Atlético Mineiro. Tem a volta do Flaco Lopes. O Palmeiras tem que abrir os olhos. Vantagem de 7 pontos, diminuiu para 6. Faz um duelo complicado contra o Vitória. Vitória que vai muito bem como mandante também. E o Flamengo, mais uma vez, jogando como visitante também. Enfrenta o Internacional, que tá mal das pernas, lá no Beira-Rio. E o Flamengo podendo diminuir ou o Palmeiras aumentar. Depende do final da noite. E que pataquada ontem, você viu a... Do Vitor Gabriel? Exatamente. Cara, mas é um caso complexo. Só traz o contexto primeiro para o ouvinte que de repente não tá por dentro
do assunto. Não, o Vitor Gabriel, zagueiro do Internacional, foi expulso na última semana, né? Ao entrar daquela forma contra o Gabriel Peck, né? Que acabou contundindo o jogador, causando uma contusão grave no Gabriel Peck do Cruzeiro, né? Acabou sendo expulso na partida. O Gabriel Peck passou por exames, vai ficar um bom tempo fora, né? Uma contusão na tíbia. E ontem foi o julgamento dessa expulsão. O atleta do Internacional acabou sendo suspenso por 6 jogos, mais o tempo em que Gabriel Peck ficará fora de combate, ou seja, se recuperando da contusão na tíbia, pode demorar até 6 meses, e nesses 6 meses, enquanto o Gabriel Peck não voltar, o Vitor Gabriel está impedido de jogar pelo Internacional também, ou seja, o infrator acabou sendo punido pelo tempo em que o cara que acabou se contundindo vai ficar fora de ação aí, né? É um caso complexo por alguns pontos. O primeiro, nitidamente o Vitor Gabriel não teve a intenção de machucar o Gabriel Peck, mas ele fez um movimento que trouxe risco à integridade física de um companheiro de profissão. O segundo ponto, ele teve num jogo recente pelo Internacional, se eu não me engano, pelo Campeonato Gaúcho, um lance muito parecido, em que ele acaba sendo imprudente também. Então não sei se esse histórico pesou também na punição. Agora resta saber qual vai ser a coerência do STJD daqui pra frente com esses casos. Não, mas o que eu digo que foi pataquado, você não ficou sabendo dessa? Do áudio fake. A defesa do Internacional, representada por um escritório de advocacia bem conceituado lá do Rio Grande do Sul, que já trabalha pro Inter há muito tempo, acabou utilizando na defesa do jogador ontem, no plenário ali, no júri, né? Acabou utilizando um áudio que é fake, foi de uma paródia, que tem um site aí, essas páginas de internet que usam essas paródias, né? Fazem graça sobre os áudios do VAR. Eles criaram um áudio do VAR, que era criado de forma jocosa até, brincando com a situação, e a defesa do Internacional acabou por engano, eu não sei qual foi a situação que aconteceu, eles estão tentando se explicar, eles falam que não foi má fé, mas usando esse áudio falso para fazer a defesa do jogador, o que acabou irritando bastante a própria juíza lá, os próprios desembargadores, no caso. Sim, também, auditores, que acabaram citando isso como uma forma de uma punição mais severa, né? Foi uma pataquada realmente da defesa. Imagina a cabeça do Vitor Gabriel com isso. É isso, né? E, enfim, agora a gente monitorar também como o STJD vai lidar com casos semelhantes daqui pra frente. Essa questão do áudio mas eu acho um caso muito complexo, cara, porque é uma punição realmente muito grande. Daí eu mandei isso para os amigos meus. Mas é complicado, porque o Gabriel Peck também tá impedido de exercer o trabalho mas, assim, dele. Né? Você puxou o histórico do jogador. Mas o futebol, principalmente esse futebol moderno, de muito contato, isso acontece. Acho que não teve maldade do lado do jogador do Vitor Gabriel. Eu acho que ele quis ali tentar fazer o desarme, não conseguiu e infelizmente quebrou a perna do jogador. Mas eu acho que o que pegou mais por conta dessa pena grande foi esse áudio que foi manipulado. Mas a defesa do Inter não sabia. Cara, como é que você vai para um julgamento? Você que é juiz, você que é advogado, você tem que ir preparado, você tem que ouvir tudo que vai ser colocado ali para tentar mostrar para o juiz que ele é um cara inocente e tudo mais. Aí vai e me manda um áudio falso? Acho que faltou um preparo por conta do departamento jurídico desse escritório ou do Internacional que seja. Os advogados do Inter foram os incompetentes motivados nesse caso, né? Manda um abração pro Diegão Alves, ele que começou a discussão do Bola lá no Guarani hoje, ele tá dizendo aqui que o Jair, clássico volante dos anos 90 a 2000, tinha um dos melhores Bola do futebol brasileiro. É isso aí, grande. Mistério resolvido, hein, Diegão? Diego Alves, hein, garoto? 11 horas e 32 minutos, Botafogo, voltamos já. Hein, que fase. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. O Republicanos confirmou que o senador Cleitinho Azevedo não será candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições desse ano. O partido informou que trabalhou durante meses para viabilizar a candidatura, manteve diálogo aberto, articulou alianças e adiou decisões estratégicas à espera de uma definição. O PL aguardava a definição de Cleitinho para organizar no estado o palanque do candidato da sigla à presidência da República, Flávio Bolsonaro. O Republicanos deve apoiar a candidatura do ex-secretário de governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, do PP, para governador. O Departamento de Polícia da Flórida prendeu um brasileiro que confessou ter matado a ex-namorada. William Rosa do Amaral se entregou às autoridades depois do crime. Antes de procurar a polícia, ele gravou um vídeo para amigos e familiares em que disse que se apresentaria às autoridades. Filha de brasileiros, a vítima era americana. E 4 jogos abrem hoje a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7h30 da noite, o Internacional enfrenta o Flamengo e o Mirassol pega o Remo. Às 9h30, o Fluminense encara o Bahia e o Vitória joga contra o Palmeiras. Em partida de volta dos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Vasco encara o Independiente Medellín, da Colômbia, em casa. A primeira partida terminou em 2-2. O Bragantino recebe o Sporting Cristal, do Peru, depois de um empate sem gols no jogo de ida. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio. Estamos de volta, 11h36, agora para falar das coisas da Ponte Preta, que ontem deixou a vitória escapar contra o Atlético Clube de Alex Cabeção. Primeiro tempo legal da Macaca ontem no Moisés Lucarelli, abriu o placar depois de uma bela assistência do Elvis para o Léo Gomes, que de cabeça colocou a Ponte Preta na frente, só que aí veio o segundo tempo. O segundo tempo da Ponte foi uma tragédia. O Atlético de pênalti acabou empatando o jogo e a Macaca chegou ao 14º jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. A situação da Macaca desesperadora. Derrota que coloca a Ponte Preta na lanterna da competição. Na classificação, a Ponte é a lanterninha, 20ª colocada com apenas 9 pontos. O Ceará, só para se ter uma ideia, eu não vou ficar fazendo muita conta aqui não, tá bom? O Ceará é o primeiro time fora do rebaixamento e o próximo adversário da Ponte tem 22. 13. Ou seja, 13. situação praticamente irreversível. Depois do jogo, o Elvis, ali na zona mista, bateu um papo com a rapaziada da imprensa e falou a respeito da partida e também desse momento conturbado que a Ponte vem atravessando na Série B. A gente jogou o primeiro tempo muito bem, fizemos o gol, como você falou. Depois voltamos, tivemos chance, mas infelizmente não conseguimos a vitória, né? Começamos pelo menos somando ponto no turno, né? Um mísero ponto, mas nesse momento o que tem é de se comemorar por tudo que está acontecendo. Então, parabenizar todo mundo aí não é fácil. Olha o banco nosso hoje que entrou, molecada. Não adianta botar a responsabilidade neles. A responsabilidade de quem joga ali dentro do campo é os mais experientes, tem que resolver o problema. Infelizmente hoje não conseguimos resolver com a vitória, mas somamos um ponto e tomara a Deus que a gente continue nessa pegada, que o grupo todo está de parabéns, que tem trabalhado, que tem evoluído. Estamos pecando no detalhezinho ali dentro do campo, né? E tomara que próximos jogos venha a vitória. Não é parte física, porque a gente tem tomado os gols em vacilo nosso.
Então não é parte física. Parte física falta quando a gente não chega na bola, né? A gente tá chegando e errando. E aí estamos tomando os gols. Então, assim, eu acho que vocês têm que analisar de outro jeito a parte física, até porque o grupo nosso hoje a gente tinha 19 jogadores. Então, assim, o tanto que a gente corre, o tanto que a gente batalha aqui, com pouca gente. O Damião fez um treino com nós, teve que vir pro jogo porque não tinha jogador. Então, assim, falar da parte física, acho que é até sacanagem com o preparador físico nosso que tá aqui trabalhando pra caramba. E a gente tem corrido, é que nem eu falei, é detalhe, entendeu? A gente tá errando o detalhe, que a gente tem que parar de errar pra gente começar a somar mais pontos. Mas hoje é parabenizar que o grupo correu, que o professor tem feito aí. É de elogiar, por mais que a gente 7 derrotas e um empate, né? É difícil falar isso. Mas tem trabalhado pra caramba e a gente tá fazendo o que pode. Agora, a parte física acho que não, acho que é outra situação. A gente está trabalhando aqui o dia a dia, fazendo o que tem que fazer para tentar ajudar a Ponte Preta. O Nicolas entrou bem, eu falo ali, até às vezes quem vê de fora não entende nada, né? A gente está gesticulando ali, mas conversando para tentar melhorar, falando para fazer um 2, para ele pegar confiança, para ele entrar no jogo, porque é um menino que tem futuro. Ele mais um monte da Ponte Preta. E eu acho que a salvação da Ponte Preta, em outros termos, é a base, entendeu? Mas tem que ser bem trabalhada, não botar os meninos desse jeito, né? Mas, assim, é salientar que eles estão de parabéns, estão dando a vida, estão se doando. E a base da Ponte Preta vai continuar forte. Esse cenário que o Elvis falou aí é preocupante, né? 19 jogadores, Damião, 17 anos, fez um treino e teve que ir pro jogo porque a Ponte não tinha jogador para colocar no banco. E o banco ontem, apenas o Rodrigo Souza, de jogador mais experiente. O resto, só atletas das categorias de base. Tudo porque a Ponte tem atletas contratados, mas não pode colocar esses jogadores em campo porque eles não foram regularizados. A Ponte está impedida devido ao Transferban de regularizar esses 11, 10 atletas que estão treinando sob o comando do técnico Márcio Zanardi, que fez uma análise da partida e falou da cobrança da diretoria para resolver as pendências e também registrar os jogadores que estão treinando e aguardando a quitação do Transferban. Eu não acho que a gente fez uma situação ruim, um ponto ruim. Acho que é uma evolução. A gente fez um ponto, a gente vem de tantas derrotas e pontuar jogando da forma que a gente jogou, com todas as nossas dificuldades. E principalmente, eu não sou um cara de falar de arbitragem, mas eu acabei de ver o lance do Palácio, ele sofreu uma falta absurda. Não sei se vocês viram antes, então é bom ver. Olha lá, eu te mando. Então, assim, independente disso, não estou aqui porque a gente vem evoluindo, a gente vem trabalhando, mas com todo o respeito ao VAR, não chamar para um lance desse, porque estava um jogo igual e a gente estava melhor no jogo, e é natural. E aí, com todas as nossas dificuldades, com jogadores novos, a gente tem que ir fazendo trocas e colocando jogadores novos, e aí o nível cai pela idade, pela falta de ritmo que esses jogadores têm. Mas eu só tenho que enaltecer os jogadores. Eu falei para eles aqui que eles estão de parabéns, porque eles estão evoluindo, e para nós vai ser dessa forma, gota a gota, dificuldade, então a gente só tem que enaltecer. Essa expectativa, já passamos 4 jogos, né? Então a direção está trabalhando, tem que fazer a parte dela, os jogadores estão aí. Claro que a gente poderia ter uma oxigenada melhor na equipe, mas já passaram 4 jogos e a gente precisa desses jogadores também para poder pontuar, para poder ter opções e poder melhorar o nosso nível. A Ponte Preta volta a jogar no dia 7 de agosto, às 8h30 da noite, contra o Ceará, sexta-feira, dia 7. Esse jogo acontece fora de casa, mando do Ceará. E depois a Ponte tem o Náutico, no dia 14, às 7h30, no Moisés Lucarelli. São os 2 próximos compromissos da Associação Atlética Ponte Preta, Júlio. É isso, né? É complicado, porque os nossos argumentos estão acabando, né, em relação à Ponte Preta, o que argumentar em relação ao time. Mas ontem, cara, o primeiro tempo não foi um primeiro tempo ruim, a Ponte Preta saiu na frente, estava jogando direitinho dentro das possibilidades. Aí um segundo tempo errou na estratégia, né? Tem um ouvinte citou aí que lembrou de Inglaterra e Argentina, porque o time recuou demais. E aí você recuar demais, chamar o adversário com uma defesa igual a da Ponte, aí você tá pedindo para tomar o gol de empate. Mesmo que o pênalti seja discutível, né? Eu vi torcedores reclamando aí dos ângulos, né? Que os ângulos da transmissão não são bons e não são conclusivos, né? Muita gente achando que não foi pênalti, mas o Palácio correu um risco tremendo, gente. Acho que o pênalti acaba ficando até em segundo plano, a discussão do pênalti. Mas você não pode
ser atabalhoado da maneira como o Palácios foi dentro da área e querer puxar. O atacante valorizou, isso para mim tá claro, do Atlético. Câmera lenta. Mas até, ele né? correu risco, né? O Palácio correu risco. Então, é mais um jogo que o sistema defensivo comete algum erro. O problema está na parte mental, como a gente disse, né, Júlio? Os jogadores parece que não estão, principalmente Palácios, nessa condição aí, parece que não estão ligados no jogo realmente, né? Fazer um pênalti tão infantil assim, de puxar a perna de um jogador, lógico, dentro da área, né? E o jogador acabou valorizando, o juiz viu como pênalti também. Não sei dessa falta que o Márcio Zanardi falou antes também, se ele acabou sofrendo a falta antes também, mas o juiz acabou marcando o pênalti. O problema da Ponte é justamente esse, né? Querendo a qualquer custo fazer os 3 pontos, acabou recuando demais, e a gente sabe que a parte psicológica e a parte anímica da Ponte Preta não faz com que os jogadores acabem comprometidos aí, acabam sendo até organizados para conseguir segurar o resultado, né? Era evidente que mesmo fraco o time do Atlético vindo para cima, a Ponte acabar abrindo o bico, foi o que aconteceu, e depois teve a possibilidade ainda com um jogador a mais, né, de ir para cima, mas não conseguiu criar de forma organizada e ficou naquele jogo do empurra, né? Tentando a qualquer custo um gol, mas sem a criatividade necessária para fazer os gols. E a Ponte mais uma vez sofre sem mais uma vitória. São 14 jogos. Agora a próxima rodada enfrenta justamente o Ceará, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Vendo pelo lado bom ainda, caso ganhe, né? É difícil, joga lá no Ceará. Caso a Ponte ganhe, diminui essa diferença, mas também se perder a situação se complica mais ainda, né? Eu fiquei com a sensação que realmente teve um lance faltoso para cima do Palácios. Quando o Márcio Zanardi disse isso na coletiva, depois eu cheguei e acho que poderia ter sim uma questão envolvendo aí o VAR na construção da jogada, mas concordo contigo, a forma com que ele foi no lance depois foi de uma forma totalmente infantil. E sem querer falar muito de arbitragem, porque a arbitragem na Série A ela é ruim, na Série B ela é ruim, na Série C é ruim, então assim, a gente está tentando melhorar essa questão. E teve um lance também, que aí eu vi o lance por trás, e o VAR chamou o árbitro e ele resolveu manter a decisão de campo. Quando o próprio Palácios, né, acabou sendo atingido por trás, era um lance para expulsão, Júlio. Era um lance que o jogador do Atlético tinha que ter recebido um cartão vermelho. É porque você chamou a atenção para um ponto que é verdade, a altura que ele dá o carrinho, exatamente, isso interfere, né? Porque ele prende o pé do Palácios. E o Palácios, ele faz a recuperação de bola. E sabe como? O próprio banco do Atlético viu que aquele lance era para expulsão, porque depois da decisão de campo, o Alex tira, Diogo, se não me engano. Ele recebe o cartão amarelo, imediatamente o Alex já chama um outro jogador e já troca. Por quê? Coloca o Douglas Pelé. Exatamente, porque ele corria o risco depois de receber um cartão vermelho num lance até mais bobo do que foi aquele. Então, se for falar da arbitragem, no meu ponto de vista, o Atlético era para ter um jogador expulso, porque a falta no Palácios foi para vermelho, e acho que teve uma falta também antes no Palácios, depois que ele acabou cometendo o pênalti, mas isso não muda a história do jogo. O que fica de bom, poderia mudar, né? O que fica de bom desse jogo é o primeiro tempo da Ponte Preta, né? Que se acertasse um pouco, pusesse o pé ali na forma, realmente poderia ter feito até mais gols, criou oportunidades. O lance do gol é uma bela enfiada de bola do Elvis, né? Muita qualidade, ele mete 3 dedos ali, o Léo Gomes faz de cabeça, mas a Ponte criou oportunidades também e acabou não efetivando em gols, mas esse é o ponto positivo que fica. A Ponte Preta, mesmo com tantos problemas que a gente não precisa citar novamente, acabou fazendo um bom primeiro tempo. Muito bem, agora 11 horas e 47 minutos, daqui a pouco a gente volta para atender os ouvintes, falar do Guarani e muito mais aqui no CBN Esportes. Voltamos já. Piracicaba, para mim, é uma cidade maravilhosa. Piracicaba, para mim, é história e tradição. Piracicaba, para mim, é a cidade que eu escolhi para viver, empreender. Piracicaba é uma terra de oportunidades. Piracicaba, para mim, é desenvolvimento e turismo. Piracicaba, para mim, é família. Além de um lar, também é o esporte, é vida, é alegria. Tenho o maior orgulho de morar aqui. Parabéns, Piracicaba. Apoio CBN Campinas. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia.
Sem a presença da seleção brasileira, a Liga das Nações de vôlei masculino está na fase quartas de final. Hoje tivemos 2 jogos. A Eslovênia venceu a Turquia por 3-0 e o Japão venceu a China por 3-1. Amanhã, dia 30, 2 jogos. A Itália enfrenta os Estados Unidos e a Polônia enfrenta a Ucrânia. Hortifruti fresquinho, qualidade garantida e preço baixo é só no Iga Atacado. Confira. Banana nanica R$3,98 o quilo. Cebola nacional o quilo R$3,98. Batata R$2,98 o quilo. Tomate salada R$2,98 o quilo. Ofertas válidas até hoje, 29 de julho. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h50, agora para falar das coisas do Guarani, meu caro Antônio Lupe. O Guarani apresentou hoje de manhã o Neto Costa, já estreou contra a Inter de Limeira, entrou no segundo tempo, mas ele ainda não tinha seguido o protocolo de apresentação. Então hoje teve a apresentação do Neto Costa, chega por empréstimo do Capivariano, estava no São Bernardo, mais uma opção para o ataque do Guarani sob o comando do técnico Hélio Cizenando. E toda vez que tem uma apresentação, o diretor de futebol, o executivo, sempre acompanha o novo jogador. E o Frontini estava lá. E nesse momento de mercado, de transferência, janela tá aberta, Guarani reformulando todo aí o elenco, ou algumas peças do elenco, o Frontini foi perguntado a respeito da possibilidade de mais contratações. E também explicou a rescisão de contrato com o volante Ralf. A rescisão foi anunciada ontem pelo Guarani. O Ralf disputou apenas 4 jogos com a camisa do Bugrão. Frontini fala na CBN. A gente vai tentar qualificar mais o elenco. A gente precisa chegar muito forte nessa fase final. A gente sabe que não é fácil. É outro campeonato, zera tudo novamente, assim como foi no início da primeira fase. A gente está fazendo algumas saídas, vocês têm visto aí as notícias também, é coisa natural nesse momento de janela, não é só o Guarani que vem fazendo isso, eu acho que a gente vem fazendo tudo com muito respeito e muito cuidado também, principalmente as saídas, a gente tem que ter esse cuidado, esse respeito, mas são movimentos que ele tem que acontecer, enfim, um grupo ele é composto ali por de 28 a 32 atletas, não tem como jogar todos, entendeu? Às vezes algumas expectativas ela acaba não atendendo e faz parte do futebol, às vezes não acontece aqui, vai acontecer em outro clube. Então, conforme a gente for fazendo as saídas, a gente vai anunciar algumas chegadas também, se vier tá tudo certo. Mas números assim exatos eu não consigo te falar não. E até repetindo, às vezes pode acontecer uma oportunidade de mercado ali no finalmente, como foi a grata surpresa do João, né? Então, o João a gente já estava monitorando e foi ali no finalmente. Olha, o Ralf, ele foi disparado o atleta mais profissional que eu trabalhei. Entendeu? Não que os outros não tenham sido, mas ele assim é fora da realidade. Assim, o comprometimento dele com ele e com o clube. O Ralf, há 4 anos atrás, eu contratei ele no Vila Nova e eu realmente assumi isso daí eu falo. E não foi nem que eu olhei o Ralf, o presidente do Cianorte na época, meu amigo Lucas, me ligou e falou, olha o Ralf, que o Ralf te ajuda na Série B. Ele tinha, acho que 37 anos na época. Eu falei, não sei, a idade para a Série B eu acho que é um pouco avançada, principalmente ali para jogar no meio campo. Ele falou, olha, confia em mim e leva, que você vai ter sucesso com ele aí. E depois que eu levei ele da primeira vez, eu fiz 2 renovações dele no Vila Nova. Então, assim, dispensa o comentário que o Ralf representa. Quando eu cheguei aqui no Guarani, ele estava no final do seu primeiro contrato, e aí a gente acabou estendendo uma prorrogação, principalmente acreditando que ele podia nos ajudar em campo ali. As coisas não aconteceram e aí não tem culpado, são situações que acontecem em clube. Como eu falei, ele pode sair daqui, vai para outro clube e ser o melhor volante da competição. As coisas não aconteceram aqui, ele não teve muitos minutos, enfim, se ele não teve muitos minutos é porque o outro na posição estava melhor naquele momento, vamos dizer assim, que é outro grande jogador também, que joga hoje na posição dele. O William estava performando muito bem, tanto que jogou o ano todo.
E agora teve essa lesão, e aí você teve essa lesão, você teve a estreia do Luiz Otávio, que chegou e foi uma grata surpresa. Então, você vê, futebol são variáveis que vão acontecendo, para um jogar, o outro tem que esperar, enfim. Não tem como 30 jogadores brilharem ao mesmo tempo. O que eu posso falar aqui nesse momento para o Ralf é muito obrigado, principalmente pela pessoa que ele é e pelo profissional que ele é. A mesma porta que ele entrou foi que ele saiu, que foi a porta da frente. E eu indico ele para qualquer clube do Brasil. Independente da idade dele, eu indico ele sim. Bom, o Ralf então se despede, ou na verdade se despediu ontem lá do Guarani. Apenas 4 jogos, a última partida dele foi contra o Paysandu, derrota do Guarani por 3-2, ele jogou 14 minutos. Só acho que o Guarani poderia ter testado só um pouquinho, né? Ou se testou, talvez não tenha dado certo, porque a gente não acompanha os treinamentos, do Ralf ter jogado ali como zagueiro, né? Ter sido deslocado um pouquinho para a zaga, fez alguns jogos assim no Vila, mas não deu tempo. O Ralf está fora do Guarani. E eu fico aí com esse mesmo sentimento do Lupe. Poderia ter uma oportunidade, uma sequência do Ralf, né? Ter uma maior minutagem, porque essa questão do ritmo pesa muito, ainda mais para um cara de 42 anos. O Ralf sempre que entrou em fogueira, ou com poucos minutos, ou enfim, um recorte muito pequeno, então é uma passagem frustrante também por esse aspecto, né, Fábio Chabi? Exatamente, né? Idade mais avançada, o Ralf poderia ser utilizado, ter dado mais frutos ao Guarani, mas infelizmente acabou não sendo nessa temporada. No Paulista ele entrou também outro jogo, acabou ajudando o Guarani, mas infelizmente, né, para a idade avançada, por esses problemas que tivemos também, que a gente não sabia a fundo como aconteceu dentro do Guarani, o Ralf acabou não sendo utilizado. É um jogador de experiência, até mais no vestiário também do que a gente possa imaginar dentro de campo. Mas a questão é que o Ralf agora rescinde o contrato e, infelizmente, aí para o futebol, deve estar se despedindo do futebol já com 41 anos, né, Júlio? É isso, né? 42, né? 42 anos. Fez 42 recentemente. Eu acho que não vai parar não, tá? A gente até tava conversando ontem, né? Dá pra imaginar o Ralf jogando no Campeonato Paulista ainda, uma Copa Paulista, algo assim. Esses projetos, né? Quem que subiu pra Série A1? Juventus e Ferroviária fizeram a final. Ferroviária. Tem o Primavera ainda, né? Na série. Juventus. Moleque travesso, né? Bom dia, o Neymar aposentou da seleção, nem sabia que ele jogava na seleção ainda. O Valdeir tá o artilheiro da seleção. Cristiano Salvione tá mandando mensagem aqui pra gente. Tava lá no Moisés do Carelli, mandou foto ontem, Cristiano Salvione. Fábio, JN, Lupe, tamo junto, Charonal. Rapaz, o trem tá feio pra nega véia, gramado um pasto. Nossa, tá feio. Remendado, rede do gol sem elenco, mais experiente faz uma caca daquela na área, estamos F. Cristiano Salvione. Não, o gramado tá feio. Tem um vídeo, tá rolando, né? O Gabi chamou a atenção pro gramado ontem, inclusive na hora do gol ele dá uma atrapalhada no Lampoli, né? Ele ajuda a ponte. Ele ajuda a ponte, porque a bola, ela quica no gramado, bate na trave, e sabe quando ela fica rodando assim? Cheio de guizos, né? Cheio de guizos, como se fosse um rastro de luz. Sim. Então, mas o gramado tá muito ruim. Eu não sei se é tipo de grama diferente, se é... Tem aquela tiririca, né, que chama, que é aqueles matinhos que nascem na grama. Tá péssimo. É o retrato do que a... Cara, é exatamente o que o Renato Alves tá falando. O gramado é o símbolo de tudo que vem acontecendo. E sobre as arbitragens, decisões duvidosas sempre contra nós. E outra, né, Renato? A Ponte não tem nem moral pra ir na CBF e reclamar, ó, gente. A gente não tá gostando da condução dos árbitros, né? Nós nos sentimos prejudicados. A CBF falou, ô Ponte, claro que não fala isso, né? É uma coisa mais lúdica que eu tô falando aqui, mas a CBF diria assim, Ponte, cuida do salário primeiro, né? Depois vem reclamar de arbitragem. Fala, amigos do Esportes da CBN, certíssimo STJD, que a partir de hoje todos sejam julgados de forma igual. Abraço do Fábio Gomes aqui de Campinas. É isso, Fábio, foi até o que eu disse, né, quando a gente estava comentando sobre o Vitor Gabriel. O mais importante agora é o STJD ser coerente daqui pra frente nos julgamentos e não pegar aí o menino para ter essa punição um pouco mais forte e depois fica por isso mesmo. Né? Eu mandei sobre esse assunto para uns amigos de um grupo também, né? Os caras até fizeram uma graça também. Imagine se o WhatsApp também, Fábio. Imagine se o Valdívia ou o Pedrinho jogassem esse ano, nenhum jogador ia querer fazer falta neles, cara. Nossa, meu Deus. Sacana, é uma sátira mal feita, né? A Maria Augusta de Carmo mandando aqui bom dia pra gente, obrigado pela mensagem. O Pérez Palmeira, bom dia CBN, difícil entender a contratação do Ralf e pior ainda a renovação há pouco tempo atrás.
Fez bem pra ele em residir, não merecia a situação que eu vivia no Bugre. Sucesso ao Ralf em tudo que ele fizer, que fica o aprendizado também ao Frontini. O Bugre não tem margem para erros até a SAF assumir. O Wagner de Hortolândia, bom dia, pessoal do CBN Esportes. Ebola é um vírus. Não é ebola, o Wagner, não. É eubola. Bola, não ebola. O que significa eubola? É um termo teórico da educação física. Isso, não é magia. Relação com a bola, né? Relação com a bola. O professor Hélio Cizenano disse que o Isaac tem um eubola muito bom. Uma relação, tratar com a bola legal. Você quer que eu fale de novo aqui? Ó? Esse eubola significa jogadores habilidosos. O Juliéder Bugrino mandando aqui. O Maurício, bom dia, Maurício de Vinhedo. Gostei do resultado segunda-feira. Gostei de terem buscado o resultado, mas não gostei da postura do Luca. Jogador já experiente. A provocação dele depois do primeiro gol e a confusão que ele se meteu também no segundo gol dá medo. Uma hora dessa, toma um cartão vermelho e deixa a gente na mão, igual aconteceu no Paulista. Bem pontuado. Bom dia, Nascimento e amigos bugrinos. A Ponte empatou, hein? KKKK. A Ponte tá vivendo uma fase, viu, o Guimarães? Que acho que o torcedor Ponte Pretano nem se incomoda mais com as provocações dos bugrinos. Acho que eles estão mais preocupados em um time tentar dar um jeito aí pra sobreviver, né, daqui pra frente com a atual fase da Macaca. Você sabe que hoje é o dia do tigre, né? Ah, é? Hoje é dia internacional do tigre. E aí? Fala um time aí que o mascote é tigre. São Bernardo, Novo Horizontino... Vila Nova. E hoje é aniversário do Vila Nova, completa 83 anos. O Tigrão da Vila Formosa, o tigre mais lindo do Brasil hoje, fica mais velho. Parabéns, Vila Nova, 83 anos, o time do povo. Imagina na arena, queria fazer a graça que ele ia ficar fazendo. Vai tocar o hino do Vila Nova. Com certeza, né? Valeu, Antônio. Um abraço pra você. Hein? Valeu, gente. Até às 4 da tarde no Arena CBN. Um abraço a todos. 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta com o CBN Esportes. Valeu, gente.